e vamos tirar todas as dúvidas deste tema que é bem polêmico no nosso dia a dia, no geral, e que vocês realmente aproveitem muito e deixo vocês nessas mãos aqui maravilhosas e seja bem-vinda. Obrigada, Eva. Obrigada. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Eu sou a Gaudiana dos Santos Silva. Como a Eva já falou, eu sou oficial de justiça no Tribunal de Justiça de Rondônia há quase 11 anos. E o tema que eu vou apresentar na nossa palestra hoje chama-se assédio moral. Primeiro, eu quero dizer que é uma honra estar entre vocês. Obrigada, querida. Porque um psicólogo um dia salvou minha vida. Porque eu passei por um caso de assédio moral, tive depressão muito severa, burnout, síndrome do pânico e ansiedade generalizada. Então, eu virei 4 CIDs. E foi com o trabalho de um psicólogo que já me acompanha há 8 anos que eu consegui reverter esse quadro, né, com acompanhamento psicológico, psiquiátrico. E hoje eu sou a pessoa que está aqui falando da minha dor. Então, é um público para mim que desde já eu respeito muito. Tá bom? Parabéns pelo trabalho que vocês desempenham. Vocês são importantes para que a humanidade continue sã. Vamos lá. Gente, a minha abordagem é jurídica. Eu sei que vocês são psicólogos, então eu não consigo ensinar nada na área de vocês. Então eu resolvi trazer aqui uma abordagem jurídica mesmo, para tentar orientá-los no desenvolvimento dos trabalhos, principalmente como credenciados do Detran Rondônia. Tá bom? Vamos lá. Nossa palestra chama-se Assédio Moral no Ambiente de Trabalho. Obrigada, Eva. Vou passar aqui. Meu amigo, o mesmo probleminha de ontem. Eu sou um pouquinho restrita na tecnologia, ele vai me ajudar. Enquanto isso, eu vou me apresentar melhor. Eu sou escritora de um livro que chama-se Passos de Coragem, que relata meu caso de violência doméstica também. E aí eu trouxe hoje, no final vou mostrar para vocês, eu sou especialista em Direito Público, pós-graduada, sou pós-graduanda em Neurociência, Mindfulness, Psicologia Positiva. Hoje eu sou presidente da Comissão Estadual de Gênero e Violência Doméstica do IPDFAM Rondônia, Instituto Brasileiro de Direito de Família. Eu sou palestrante, pesquisadora de violações dos direitos humanos e lancei em 2024 na Bienal de São Paulo esse livro que é chamado de Passos de Coragem. Eu faço um trabalho de compliance, é por isso que eu estou aqui hoje. Compliance é tentar adequar a conformidade da lei com a gestão das empresas, no direito público e privado. É uma gestão estratégica e de prevenção que visa mitigar riscos e prejuízos e evitar a responsabilização dos profissionais por condutas ilegais por meio da adequação e respeito às leis, acordos e convenções nacionais e internacionais. Por isso que eu estou aqui hoje. E o compliance, ele traz de benefício o quê? Evitar que vocês venham a pagar uma indenização por dano moral a qualquer pessoa que vocês atendam, né? Como pessoas credenciadas, profissionais credenciados para o Detran Rondônia. Assédio moral, o que é? Assédio moral eu gosto de chamar de dor invisível. São condutas reiteradas que as pessoas sofrem no ambiente de trabalho, e aqui a gente vai falar disso, e vão causando aos poucos ali internamente um sentimento de rejeição, vai causando uma baixa autoestima e vai deixando a pessoa ineficaz para o seu trabalho. Então a pessoa começa, vocês sabem bem disso, começa a não querer ir trabalhar, começa a não querer se relacionar com os colegas de trabalho, acontece o isolamento social, né? E tem muitas pessoas que chegam até a pedir demissão para não conviver com o assediador mais, achando que essa vai ser a solução, quando a gente sabe que não é. Talvez você já tenha sido vítima dessa violência sem saber, ou talvez você a praticou pensando que se tratava apenas de uma brincadeira inocente. Então, nós chamamos que no ambiente de trabalho, essas brincadeiras inocentes que desrespeitam as pessoas, visam violentá-las, são mais do que brincadeiras.
são atos de assédio quando eles são praticados reiteradamente, ou seja, mais de uma conduta. A gente consegue encaixá-la na legislação jurídica do Brasil. Nós temos como assédio moral o vertical e o horizontal. Como é que é isso? O assédio horizontal é quando ele vem de cima para baixo, chefe subordinado, vertical. O assédio vertical é de cima para baixo ou de baixo para cima. Como é isso, Claudiana? Quando o meu chefe ou a chefia pratica assédio moral contra o subordinado. Mas também acontece no assédio moral vertical dos subordinados, um empregado ou vários empregados, também praticarem assédio moral contra o chefe. É claro na nossa doutrina que isso existe, porque quando há movimentação dos empregados para tirar aquele chefe sem motivo aparente, sem motivo correto. E o assédio moral horizontal é quando ele acontece entre os pares, entre as pessoas que trabalham juntas na mesma relação, sem ter subordinação. Por exemplo, eu estou no setor, vou trazer para a minha convivência, eu sou oficial de justiça. Quando outros oficiais de justiça praticam atos de assédio moral contra um oficial de justiça. Então, na relação horizontal, está todo mundo no mesmo patamar, e mesmo assim ainda discriminam aquela pessoa. Nós falamos que o assédio moral, quando ele é combatido, nós conseguimos ter um tratamento isonômico entre os pares, entre as pessoas. Então, eu devo tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais. Como assim? Trazendo práticas de gestão, né, os nossos chefes e os colegas de trabalho, para tratar as pessoas de forma igual. Se eu tenho um colega de trabalho que possui uma deficiência, eu tenho que tratá-lo de uma forma diferente, né? E se nós somos iguais, não temos deficiência, não temos nenhum problema psiquiátrico, não temos problemas que nos limitem, nós temos que tratar de forma igual. Então, é o respeito, gente, acima de tudo. E esse respeito ele não tem que acontecer só entre colegas de trabalho, mas principalmente trazê-lo para a relação que vocês aplicam, que é de credenciado e paciente, credenciado e pessoa que está ali como candidata no exame que vocês aplicam. Então, quais são os requisitos caracterizadores de um assédio moral? Para que a gente veja que está acontecendo. Repetição, habitualidade, a conduta tem que acontecer mais de uma vez. Então, um dia um colega de trabalho maltratou a colega, xingou, distratou, falou que usou termos pejorativos. No outro dia, daqui uma semana, acontece de novo. Daqui um mês, acontece de novo, dele dizer que ela só chega atrasada e começa a falar mal da colega de trabalho ali no ambiente. E é sempre a mesma vítima. Isso é habitualidade. Intencionalidade, tem que ter um fim discriminatório. Então, realmente, às vezes, como acontece muito, nós mulheres somos sempre vilãs, né? Nós sempre somos discriminadas. Então, porque ela é mulher, ela não desempenha atividade de direito. Porque o homem é melhor. Esse tipo de conduta é discriminatória, configura assédio moral. Direcionalidade. Eu tenho que ter naquele ato muito claro, que é dirigida para a Andréia, que é dirigida para o Rick. Então, todo mundo consegue ver que aquela pessoa é escolhida como vítima do agressor. Ou um grupo, né? Por exemplo, um setor específico. Os psicólogos do Detran estão sendo assediados pela chefia. É um grupo específico, um grupo determinado. Temporalidade. O ato tem que acontecer durante a jornada de trabalho ou em função dela. Repetição no tempo. Como assim? Por exemplo, o ato de assédio moral ele acontece no escritório, dentro da sala ou na atividade externa. Mas, por exemplo, se eu estou em uma viagem a trabalho para prestar um serviço, também é válido, ali se houver uma conduta errada, errônea, que seja configurada assédio moral. Claudiana, mas eu não estou no meu setor, estou viajando a trabalho, eu estou numa demanda externa, estou preparando uma reunião, acontece vários atos ali naquela viagem, é tido como assédio moral, tá bom? Porque o trabalhador está a serviço da empresa. No Brasil, o assédio moral não é considerado crime. Ele não é encaixado como uma conduta tipificada na lei. Porém, é um ato errado
e cabe configuração de responsabilidade civil. O que é isso? É quando você vai ser obrigado a pagar uma indenização por dano moral e material, se for o caso. A pessoa se sentiu agredida, ofendida várias vezes, apresentou uma denúncia, né? E ali vira um processo civil e ela vai juntar provas de que foi discriminada e que se sentiu invadida no seu campo pessoal, se sentiu ofendida, se sentiu menosprezada e exposta. Isso o juiz vai analisar e vai gerar uma configuração de um dano moral. E qual é o pagamento desse dano? Responsabilização civil, indenização de danos morais. Hoje no Brasil, os danos morais eles vão de 5 a 100 mil reais. Eu acredito que ninguém aqui quer pagar esse valor. Já pensou 100 mil reais? Então vamos lá. O assédio moral está nas leis 12.250 de 2006, que foi a primeira lei que veio para o Brasil tratar desse assunto. Definiu o assédio moral como qualquer ação, gesto ou palavra repetitiva que tem o objetivo de minar a autoestima e a autodeterminação de um servidor. Vem uma lei em 2022, 14.457, que fala que é obrigatório treinamentos contra o assédio moral em empresas que tenham a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, é por isso que nós estamos aqui. Essa lei de 2022, ela obrigou que as empresas que tenham CIPA façam esse treinamento. E aí serviu de modelo para outros órgãos do serviço público, outras empresas que, mesmo que não tenham CIPA, começaram a aplicar esse treinamento de compliance, que é a prevenção do assédio moral, que é o que a gente está fazendo hoje aqui. Em 2023, mais recentemente, a Lei 14.612 definiu o assédio como uma conduta que expõe um profissional a situações constrangedoras, visando desestabilizá-lo emocionalmente. Qual é a diferença daquela lei lá de 2006 e 2023? Primeiro, a lei de 2023 veio para reafirmar que o assédio moral está errado. E segundo, que nós já temos novos conceitos psicológicos. Aqui fala aqui, ó, situação que visa desestabilizar emocionalmente, que é a famosa provocação. Porque, às vezes, a pessoa é tão assediada que ela explode. Ela é tão assediada que ela agride. Ela é tão assediada que o pior dela sai de dentro para fora. Então, essa lei de 2023, ela trouxe atenção para isso. Então, o assediado, ele não fica somente triste ali, ele pode ter uma conduta de agressão. Então, com essa lei aqui, a gente consegue se defender. Beber uma água. Tá claro até aqui, gente? Alguma dúvida? O que se configura como atos de assédio? Eu gosto de dar exemplos para que as pessoas consigam olhar e refletir. Será que eu não estou fazendo alguma coisa desse tipo com os meus pacientes, com as pessoas que trabalham comigo na clínica, com os colegas do Detran, ou em outro ambiente onde eu atenda? Então, o que é assédio moral? Vamos lá, os exemplos. Retirar a autonomia, o poder de decisão daquele empregado é assédio moral. Contestar a todo momento suas decisões, invalidar o profissional. Ah, não faz assim, faz assado, você errou, esse jeito é melhor, esse jeito é pior. Isso é assédio. Lembrando, gente, que são condutas reiteradas, então não basta só uma vez, tá? Você tem que estar sofrendo isso pelo menos 2 vezes. Sobrecarregar o profissional com novas tarefas. Eu entupo a pessoa de trabalho para ela não dar conta e poder alegar que ela não trabalha, que ela é preguiçosa. Assédio moral. Retirar do trabalho que normalmente competia aquele trabalhador sem justificativa. Então o trabalhador está há 15 anos no setor fazendo a mesma coisa, 5 anos, 2 anos, e de repente só chega a notificação na mesa dele, você vai a partir de amanhã trabalhar em outro setor, que a pessoa não tem preparo, não tem treinamento, não sabe nem o que significa. Isso configura assédio. Porque para você mudar um profissional do setor, você tem que conversar, orientar, dar a oportunidade de que ele melhore no trabalho dele, se for o caso, e não mudar de uma hora para outra sem aviso, sem prévio aviso. Gente, ignorar a presença, dirigindo-se apenas aos demais colegas. Eu passei por isso aqui.
Eu entrava no setor onde eu trabalho, ainda hoje, e eu estou nesse setor tem 7 anos e meio, e as pessoas não me davam bom dia. O chefe não tinha capacidade de me cumprimentar de volta. Eu entrava no setor, falava bom dia e o chefe não respondia. A substituta não respondia. E quando era para resolver qualquer situação, ele mandava o estagiário, não me respondia, e dizia assim, fulano, resolve aí. Então eu era atendida pelo estagiário. Não foi uma vez, não foi duas, não foi três, não foi 4, foram várias vezes. O meu chefe, a quem eu era subordinada, eu não podia ter acesso. Isso é assédio. Então, além de falta de educação, é assédio. Vocês têm que entender que muitas vezes a gente está no dia ruim, né? Ok, mas ninguém é obrigado a tolerar o teu dia ruim, ninguém é obrigado a entender por que você está nervoso, e ninguém é obrigado a servir de parede para o teu burro. A gente fala isso bem abertamente, porque nós, profissionais, temos que vir para um ambiente de trabalho para trabalhar, preparados para lidar com as situações. Se eu estou no dia ruim, olha, colega, bom dia, mas hoje eu não estou bem. Então, saber tratar as pessoas, saber principalmente comunicar quando você não está bem. E até pensar, hoje eu vou ficar em casa. Para evitar situações constrangedoras, evitar de até maltratar as pessoas. Sejam elas colegas de trabalho ou sejam elas pacientes, né, pessoas que você está atendendo. Passar tarefas humilhantes. Passar tarefas humilhantes é bem subjetivo. De repente, o que é humilhante para mim não é humilhante para você. Mas entendam, se eu sou uma profissional do direito e o meu papel aqui é fazer uma palestra, se eu chego aqui e alguém me manda limpar um banheiro ou servir um café, eu posso fazer, para mim não é humilhante, mas para outra pessoa pode ser. Porque a minha função para a qual eu fui contratada não é essa. Então, quando você tem na sua clínica uma recepcionista lá, né? O serviço dela é bem delineado, o que ela vai ter que fazer. Você manda ela fazer um outro serviço que ofende, né? De repente ficar numa sala sozinha com o paciente. Eu não estou dizendo que ninguém faz isso, tá, gente? Estou só tentando exemplificar para vocês. É uma situação constrangedora, que a gente sabe que acontece. Então, isso é assédio moral. Espalhar rumores a respeito, falar mal de outras pessoas, de colegas de trabalho, gritar ou falar de forma desrespeitosa. Então, ninguém é obrigado a tolerar grito, ofensa, xingamento, porque o fulano está nervoso e veio trabalhar em vez de ter ficado em casa. Isso tudo gera indenização por dano de casa. Não levar em conta seus problemas de saúde. Gaudiano, eu sou psicóloga e eu não estou bem, pedi um atestado médico, apresentei lá no Detran. Mesmo assim, mandaram eu trabalhar. Sou servidora do Detran e mesmo assim, com o atestado médico não consideraram, resolveram, não, você tem que ir na viagem tal. Nem apresente esse atestado. Isso é assédio moral. Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou que normalmente são desprezadas pelos outros. Mesma coisa que eu falei anteriormente. O assédio moral ele é bem recente, principalmente no Brasil. Vocês viram a primeira lei que fala na palavra assédio moral é de 2006. Então, 2006 para 2024, nós não temos 20 anos, são 18 anos só. Em termos de lei, isso é muito recente. Então, ele traz condutas e comportamentos que não são mais aceitos como antigamente. Por exemplo, nós fizemos um curso em Pimenta Bueno, na Publiclic, em junho. Lá, uma cidade menor, e as pessoas têm por hábito se abraçar, pegar no cabelo uma da outra, ter uma proximidade no trabalho, porque trabalham ali no ambiente há 20 anos juntos. Porém, as estagiárias mais novas, que estão lá há 6 meses, 1 ano, não gostavam de ser tocadas. E verbalizavam isso para os colegas de trabalho, que são homens. E diziam que não gostavam dos elogios, tentaram se impor, porém não foram respeitadas. E aí, quando elas apresentaram essas demandas lá no curso que nós fizemos, muitas pessoas falaram assim, mas esse é o meu jeito, eu estou aqui há 25 anos, eu estou aqui há 32 anos, eu vou continuar fazendo isso. E nós tivemos que explicar que
Hoje, mudanças comportamentais são necessárias. Você saber respeitar o limite do corpo do outro, o afastamento necessário. Vai tirar uma foto, não coloca a mão na cintura da mulher. Por quê? Se você está fazendo isso várias vezes, gente, pode ser encaixado como assédio moral. Entendeu? A colega de trabalho não te dá a liberdade que você quer forçar. Isso aqui acontece principalmente com nós que somos mulheres. Né? Muitas vezes a gente sente o nosso perímetro do corpo violado, porque os homens ainda não sabem respeitar o nosso corpo. E principalmente quando a gente diz não, né? Brincadeiras ou jeito pessoal. A gente tem que trazer nossas brincadeiras e nosso jeito pessoal para o ambiente de trabalho? Não. A gente tem que ser original, autêntico, mas saber que as nossas brincadeiras e o nosso jeito pessoal, ele tem que ser livre dentro da nossa casa, no ambiente de trabalho. Normas legais novas demandam mudança de comportamento, eu acabei de falar isso. Monitoramento do gestor. O chefe, gente, ele é responsável por monitorar esse tipo de conduta, inclusive relatar. Às vezes o servidor, está fazendo errado, o chefe chama para uma conversa, notifica, né, leva para um treinamento e a pessoa acha que é perseguição. Não. O chefe, o gestor, ele é obrigado pela lei a monitorar esse tipo de conduta. Então, ele é obrigado, assim, a chamar o A, o B e o C para conversar e pedir, olha, a colega relatou que você está pegando no corpo, a colega relatou que você está fazendo um elogio, a colega relatou que você tratou mal, que você disse que porque ela está grávida, ela não tá vindo trabalhar no horário. Então, é responsabilidade do chefe imediato verificar se situações assim estão acontecendo. E muitas vezes a gente tem receio da sanção e não sabe se a sanção é proporcional. Como assim, Rogério? O que você está falando? Sanção é a punição. Se o chefe verifica uma conduta de assédio moral, ele pode, inclusive, fazer o afastamento daquele servidor, daquele empregado do local de trabalho. Pode mudar de setor. Para quê? Preservar a dignidade da colega ou do colega que está sendo assediado. Isso é proporcionalidade de sanção. É que nem quando você vai para o judiciário, você ajuiza uma ação de danos morais. O juiz lá vai analisar todo o caso, todas as provas, e ele vai arbitrar o pagamento de uma indenização. Lembra que eu falei que vai de 10 a 100 mil reais? Se ele der 50, ele está dando uma sanção proporcional, conforme a análise dele. Também a gente traz isso para a via administrativa. O chefe é responsável, inclusive, por transferir o assediador de setor, para poder preservar a vítima, tá bom? Enquanto, obviamente, ele faz a apuração do caso. O que a chefia deve fazer nesses casos? Eu falo chefia, gente, mas eu não estou falando só de chefe do Detran em face de vocês. Isso aqui é aplicável para vocês no caso de vocês que têm clínica, que chefiam pessoas, tá bom? A gente traz isso para o setor privado também. O chefe pode fazer o quê? Sem configurar a assédio moral do chefe para o subordinado. Cobrar qualidade e respeito aos prazos não é assédio moral. Cobrança excessiva, desproporcional é assédio. Chefe deve expressar o interesse público nas mudanças de cargo, ter critérios, razões técnicas de pessoalidade, receio, recesso, férias, viagens e evolução do setor. Isso aqui é relativo a quando a pessoa muda as suas férias sem sua autorização. O chefe, pela lei, ele tem direito a dar as férias do servidor quando quiser. A lei diz isso. Então, as férias não é a opção do servidor, é a opção do chefe. Muita gente encara isso como assédio moral, não é assédio moral. Remoção de setor. O chefe pode remover esse setor desde que haja uma conversa prévia, lembram? Então, é tomar esse cuidado com os nossos subordinados, com os nossos empregados, principalmente das clínicas, para que você não tenha que responder depois um processo de assédio moral. Servidores que não produzem de maneira adequada e responsável desitioso. Gente, até para reclamar nós temos que ter educação. Para chamar a atenção de alguém, nós temos que ter bons modos.
No atendimento dos nossos pacientes, nós temos que ter empatia, temos que saber comunicar, falar, porque hoje tudo é indenização por dano moral. Por isso que a gente traz esse assunto nas nossas palestras que a gente roda o Brasil, para evitar, muitas vezes, uma conversa, um pedido de desculpas, se colocar como humilde e declarar que você errou, evita um prejuízo financeiro muito maior lá na frente. Então, a gente tem que realmente saber tratar as pessoas que a gente atende, as pessoas ao nosso redor do ambiente de trabalho, dos nossos chefes, aqueles que são subordinados a nós. A relação de trabalho ela é complicada, porque a gente passa muito mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Então, o trabalho acaba virando uma extensão do lar, em que a gente fica muito mais horas ali. Então, a gente tem que saber realmente tratar as pessoas bem, se posicionar e, principalmente, resolver conflitos. Não deixar que os conflitos virem uma coisa estrondosa que vai engolir a gente, que é uma indenização de dano moral. Quanto tempo eu tenho, André? Vê pra mim. Gente, como é que a gente evita um assédio moral? Com provas. O que eu recomendo a vocês? Ontem os médicos que estavam aqui me perguntaram, Diana, eu posso colocar uma câmera de segurança para gravar lá dentro do meu dentro do meu escritório, no seu atendimento, não, pelo sigilo, mas na recepção do seu escritório, na recepção da sua clínica, na recepção do local que você atende, gente, nós estamos em 2024, é essencial que vocês tenham câmera. Porque se o paciente chegou lá, no caso de vocês, em surto, ou não gosta da forma como é atendida, e sai de lá e vai denunciar a clínica, ou você como profissional, você tem como provar a forma como ele chegou, a forma como ele foi tratado, a forma como ele saiu do seu... Meu Deus, está faltando a palavra escritório. A forma como ele saiu do seu consultório. Então, hoje, 2024, é essencial que vocês tenham câmeras. Para quê? Para que vocês tenham provas. Porque hoje, quando você tem uma relação consumerista, que é do consumidor, que o paciente ele é o consumidor, o ônus da prova é do profissional que prestou o serviço. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu chego como paciente e alego que eu fui assediada moralmente, quem tem que provar que não assediou é o profissional que me atendeu. Então, se você tem uma câmera dentro da recepção, em locais que são permitidos dentro do seu consultório, da sua clínica, você já está 50% na frente de não pagar uma indenização por danos morais. Porque o dever é seu de provar que não praticou assédio moral. Entendeu? Também serve para quê? No caso de você ter uma secretária ou um outro profissional que trabalhe com você e alegue que você assediou na relação de trabalho. E aí você vai dizer, não, você tem a câmera do dia a dia do trabalho ali. Você vai ter testemunhas. Mas essas testemunhas, elas são influenciáveis, obviamente, porque somos pessoas. Porém, a câmera, ela está mostrando tudo. Então, quem ainda não tem uma câmera, providencie, tá bom? É uma forma de autopreservação, de se defender. Atos que o chefe, pode fazer para evitar ser acusado de assédio. Relatórios escritos do que vem acontecendo. Aqui eu falo para vocês com os profissionais que são empregados de vocês, tá? Relatórios por escrito, notificação, relação trabalhista, ela fala que quando um empregado está ruim, está cometendo atos errados, falhas, nós devemos fazer uma notificação por escrito daquele empregado. É como se fosse o diretor da escola chamando a gente, quando a gente comete alguma coisa errada, chama os pais, ele faz aquele documento lá para os nossos pais, vocês têm que fazer para colocar na ficha do trabalhador de vocês. Então, qualquer ato errado, um trabalhador, vou exemplificar, o trabalhador, a secretária, a recepcionista, maltratou o paciente chegou na sua sala, relatou para você, você vai ignorar? Não. O que você tem que fazer? Quando o paciente sair, você tem que ver as câmeras, conversar com as pessoas que estavam ali e resolver a situação. Se for o caso, fazer uma notificação por escrito daquele empregado. Porque isso não é necessário, porque esse documento por escrito na ficha do teu empregado,
recebido por ele, assinado por ele, de que ele foi notificado, te ajuda a não pagar uma indenização por dano moral, ou pelo menos diminuir o valor dessa indenização. Porque você é chefe, você é responsável pelo que acontece ali na tua clínica. Você é responsável pela forma. Porque vocês é que vão responder. Demonstrar que o serviço está mal feito, converse, fale para o empregado. Isso aqui não está bom, isso aqui deve ser realizado dessa forma, da forma A e não da forma B. Atestar, motivar suas decisões como chefe, colocar no papel. Dar treinamento, redistribuir, trabalhar com o servidor para que ele melhore sua situação, sua atuação. Vou falar uma coisa para vocês que eu aprendi esse ano, quando eu comecei a abrir a empresa. Primeiro, não contrate parentes, porque parente dá trabalho. E você não consegue repreender a altura, treinar, porque o parente vai te respeitar dentro da tua casa, mas não te respeita no ambiente de trabalho. É muito difícil trabalhar com parente. Você não consegue impor normas da mesma forma como um terceiro desconhecido. Segunda norma que eu trago para a minha vida, para a minha empresa. Não está funcionando, demite. Muitas vezes, nós, que somos empregadores, temos pena da pessoa, tentamos ajudar, chamamos para conversar, damos oportunidade, uma outra oportunidade, uma nova chance, e aquela pessoa continua errando. E você mantém a pessoa na sua empresa. Quem é responsável pelos atos dela? Você. Então, se você tem um empregado que não está funcionando, que desrespeita as pessoas, que assedia, demita. Não fique esperando que um dia ele vai melhorar, não. O empregado que não é bom tem que ser demitido. Porque tudo que ele praticar dentro da sua empresa, da sua clínica, é sua responsabilidade. Até você responder para o juiz que você não tem nada a ver com a história, fazer uma ação regressiva, ou chamar ele para o polo da ação, que é o quê? Você está sendo processado por dano moral, e você vai dizer lá com as câmeras, não, doutor, mas eu não fiz isso. Quem fez foi o empregado tal, junta a prova. E aí chama esse empregado para ser notificado, para responder a ação com você. E aí você é inocentado, ou paga só uma parte da indenização. Sabe quanto tempo de dor de cabeça é isso? Pelo menos 2 anos. Aí você vai gastar com advogado, você vai ter uma dor de cabeça, uma ação trabalhista, depois, porque o empregado ainda pode te processar regressivamente. Então é muita dor de cabeça. Se a gente tem poder de cortar essas falhas e reiniciar o sistema, a gente tem que fazer, gente. Aqui é a minha história, eu falei no início, mas só para configurá-la. Em 2019, eu comecei a passar por casos de assédio moral, reiteradas, condutas reiteradas, com a minha chefe imediata. Cheguei até a ser exposta no grupo de WhatsApp. Por que eu conto essa história? Porque as pessoas fazem isso e acham que é uma brincadeira, acham que não tem nada a ver. Eu fazia parte de um grupo de trabalho, do WhatsApp. Quem não está no grupo do WhatsApp de trabalho? Porque a gente é obrigado a estar lá, né? As pessoas esqueceram que as notificações trabalhistas de trabalho, de rotina, de dia a dia, elas têm que ser feitas por e-mail ou pessoalmente. Não existe obrigatoriedade do trabalhador de participar de grupo de WhatsApp, gente. Não está em canto nenhuma na legislação brasileira que a gente tem que estar em grupo de WhatsApp. Eu, por exemplo, odeio um grupo de WhatsApp. Quer me notificar, me manda um e-mail. Também não aceito como válida a notificação de trabalho no meu WhatsApp pessoal. Não. Então, se você não tem um telefone pessoal, não tem um telefone profissional que o órgão te deu, ou vocês, como empregadores da clínica, não deram um telefone para a secretária ou para os teus colaboradores, ele não é obrigado a responder no telefone pessoal. Isso, inclusive, é ato de assédio. Tá? Ninguém tem que disponibilizar nenhum objeto pessoal para trabalho, inclusive o celular e o WhatsApp. Então, o que aconteceu comigo? Estava eu lá, num grupo de trabalho do WhatsApp, que eu não queria estar. O grupo era fechado, só para aqueles informes de demanda, né, de notificação de tabela de plantão, etc. Ou seja, somente ADMs podem enviar mensagem. Tá lá, né? Nesse grupo, foi exposto a fotografia de um e-mail meu questionando uma tabela de plantão. E vinha um texto falando muito mal de mim, que eu gerava conflito, que eu isso, que aquilo. Só que eu estava no meu direito de questionar.
Em nenhum momento eu fui desagradável, ou eu fui mal educada, ou eu falei de nenhum outro colega. Só que o e-mail que eu encaminhei foi sigiloso para o meu chefe. O instrumento era qual? E-mail. Em nenhum momento ele poderia colocar aquilo ali num grupo de trabalho de WhatsApp, que inclusive eu não tinha o poder de responder. Vocês imaginam isso? E aí foi a gota d'água. Eu resolvi fazer o quê? Denunciá-lo. Então, em 2021, eu estava tão doente com depressão, burnout, e eu passei por uma junta de psicólogos no Tribunal de Justiça. Por isso que eu digo que vocês são as pessoas que me salvaram. Eu passei por uma junta de 3 psicólogos. Os 3 me ouviram e falaram: você tem que denunciar essa pessoa. Isso é assédio moral. Não pode acontecer. Então, eu esperei ter uma validação de um terceiro para eu poder entender que aquilo era assédio moral. E resolvi fazer a denúncia administrativa. Foi apurada. Em 2023, eu iniciei um processo judicial de danos morais e materiais. E aquilo ali era um sofrimento muito grande para mim. Os meus colegas me viam como a que gosta de confusão, como uma pessoa que vai prejudicar o nosso chefe. A vítima é sempre a louca. Em 2024, eu resolvi fazer um acordo nesse processo e a gente desistiu da ação. Por quê? Pela minha paz mental. Eu preferi perder a indenização, mas viver bem, continuar no meu ambiente de trabalho e deixar isso para lá. Mas é uma decisão de cada um. A maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas merece e quer ter uma indenização por danos morais. Em caso de denúncia, gente, como agir? Saia do anonimato. Lembram do caso do ex-presidente da Caixa Econômica Federal? Que foi denunciado, uma vítima denunciou, e aí veio outra, e virou um carrossel de emoções e ele foi demitido, né? O ministro dos Direitos Humanos. Também foi, né? A conduta é reiterada ou é única? A gente falou lá no início que assédio moral tem que ser conduta reiterada. Não basta um único episódio. Gaudiana, mas ele me maltratou na sala, me xingou uma vez, eu me senti mal. O que eu posso fazer? Eu tenho que aceitar? Não. Denuncia na delegacia se houve ameaça. Vai na delegacia e comunica mediante boletim de ocorrência. Lá o delegado, a pessoa que te ouve, vai encaixar em qual possível crime houve uma ameaça. Não é assédio moral, mas pode ser uma ameaça, pode ser um desrespeito. E o boletim de ocorrência é um instrumento hábil, válido para você relatar o fato. Então, ele ainda não fez de novo, ou aconteceu uma vez, aquela moça do meu trabalho me xingou, me maltratou, e eu fiquei ofendida. Vai lá, registra o boletim de ocorrência e guarda. Já é uma prova. Na próxima vez é a segunda prova. E assim que nós juntamos provas para poder, inclusive, ajuizar uma ação de dano moral. E se tem eu como chefe, né, lá do DETRAN, se tem uma denúncia administrativa de assédio moral, o que eu posso fazer? Primeiro, tem que ser implementadas medidas de proteção ao denunciante. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque se caso vocês forem denunciados como prestadores de serviço, vocês têm que saber que o DETRAN tem por obrigação manter o nome de vocês em sigilo. É um processo sigiloso de apuração, para que não haja retaliação até o final. Esse processo tem que ser conduzido até o final e tem que ser sigiloso até o final. Não pode vazar informação dali. Processo administrativo ou judicial, depende. Se for uma relação de trabalho que não é do serviço público, nós vamos direto para uma ação judicial. Se for no serviço público, a lei determina que, primeiramente, tem que haver instauração de um processo administrativo. Pode ser uma sindicância que dura 30 dias, pode ser um processo administrativo que dura até 3 meses. Então, o chefe vai escolher como que vai analisar esse caso, né? Mas tem que ser sigiloso, tem que ser primeiro em processo administrativo, e aí, independente do resultado, quando o processo administrativo acaba, é que a parte vai poder ajuizar a ação judicial, tá bom? E assédio moral, gente, é caso de demissão. Então, o servidor público ele pode ser demitido por assédio moral. O credenciado pode ser descredenciado por assédio moral. Então, a responsabilização por assédio moral é sim um instrumento de descredenciamento
e de demissão. Agora a gente vai falar, tem quanto tempo, Eva? Agora, 30? Ótimo. Então agora a gente vai falar de atendimento profissional, os psicólogos versus os candidatos, as pessoas que vão lá fazer o exame, né, de aptidão. Gente, eu fui assistente de promotoria das pessoas com deficiência por quase 2 anos no Ministério Público do Estado de Rondônia. O que eu quero dizer com isso? Eu atendia pessoas com limitações mentais. Então, muitas vezes chegavam pessoas em surto psiquiátrico para me relatar situações que nunca aconteceram. Esquizofrenia, síndrome do pânico. Vi muita gente ter crises na minha frente. Vi várias pessoas que, infelizmente, não estavam bem mentalmente para fazer uma denúncia, mas qual era o meu papel ali? Ouvir, transcrever e mandar para a apuração. O que eu quero dizer para vocês com isso? O nosso atendimento profissional começa na portaria. Quem faz a segurança da clínica de vocês, a secretária de vocês, tem que estar treinada para lidar com qualquer tipo de pessoa. Vocês recebem demandas desse tipo, pessoas que não estão bem psicologicamente, não estão bem psiquiatricamente, que podem ter um surto, que se sentem nervosas o tempo todo. É ou não é? Esse não é o público de vocês? Hoje, a maioria das pessoas do Brasil tem algum transtorno mental, gente. Então, assim, o mais comum é que vá dar errado. Então, por isso, vocês têm que treinar as pessoas. Então, treinar quem abre a porta, treinar quem serve o café, treinar quem marca paciente, treinar quem atende o telefone, quem responde no WhatsApp, gente. A clínica, essas pessoas são a cara de vocês. Elas são o rosto do profissional B, do C, do X, é assim. Então, vocês são psicólogos, vocês estão preparados para lidar com essas situações. Mas quem representa vocês está preparado? Você sentou com um profissional que trabalha com você, conversou, que ele tem que escutar, ter uma oitiva, uma escutativa, saber perceber se a pessoa não está em surto, saber ficar calado quando a pessoa está falando demais. Isso não é regra de etiqueta. Isso é evitar conflito, evitar a indenização por dano moral. Então, treinem as pessoas que trabalham com vocês, mais uma vez, porque elas são a cara de vocês. Aqui, ó, treinamento de colaboradores. As pessoas que te representam espelham quem você é como profissional. A tua secretária espelha o profissional que você é. Porque eu, Gaudiana, se for na sua clínica e não for atendido por você e quiser marcar uma consulta, mas eu for maltratada pela tua secretária, eu vou sair de lá com qual impressão? As pessoas que trabalham com você e por você são um espelho do teu profissionalismo. Outra coisa, gente, está no treinamento e na atuação de vocês. Cuidado com as falas discriminatórias. Tenham empatia a entregar o resultado. É aquela coisa que vocês sabem muito melhor que eu. A forma como eu falo não é a forma como você recebe. Então, muitas vezes, ao comunicar uma reprovação, a pessoa tem ali uma situação de estresse, grita, xinga. A gente tem que estar preparado para lidar com isso. Faz parte da nossa atuação profissional. E esse tipo de situação não é pontual, ela acontece muito. E gera responsabilização civil, gera indenização por dano moral. Pronto, essa é a nossa palestra. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou abrir agora para um momento de perguntas, de falas, se vocês quiserem compartilhar experiências. Eu acho que o momento é agora, dentro do meu conhecimento jurídico, o que eu puder responder, eu vou responder. O que eu não souber, a Eva está aqui e os outros profissionais, a Andréia, a Nancy, para poder ajudar também, tá bom? A gente vai abrir o microfone. Quem quiser conversar, a gente vai passando. A gente tem aí 20, 30 minutos para conversar. Doutora, bom dia. Bom dia. Bem lembrado aqui pela colega Cristina, ela falou em relação ao ministro dos Direitos Humanos, e recentemente foi
retirado do ministério pelo atual presidente, né? Motivo de assédio sexual em relação a outra ministra, que parece que era uma coisa da vereadora Marielle. Eu gostaria de saber, pela sua vivência, e até mesmo pelo que você narrou aqui, o que aconteceu contigo, se neste caso, e pelo seu conhecimento jurídico também, você acabou de dizer, nós podemos caracterizar ou estabelecer alguma correlação entre o assédio moral e o assédio sexual? Eles estão juntos geralmente ou não? Geralmente eles conversam entre si, sim. O que acontece? É que o nosso tema é o assédio moral hoje, por isso que eu não trouxe sexual, mas essa pergunta é muito válida e aqui cabe a gente responder. O assédio sexual é o desrespeito ao corpo da pessoa, à liberdade dela e ao perímetro de segurança. Então, se eu xingo uma mulher, né? Eu não vou usar termos pejorativos aqui, mas se eu xingo uma mulher e ao mesmo tempo, com licença, colega, eu pego no corpo dela sem permissão, eu abraço na cintura, eu abraço por trás, por mais que não haja um ato sexual, isso é assédio sexual. Então, você tem que respeitar. O que aconteceu no caso do ministro, né? Ele fazia as mulheres sentarem lá, assediava moralmente, fazia propostas. Então, quando eu faço uma proposta para a pessoa para sair, eu gosto de falar isso nos meus cursos, relação de trabalho. Minha mãe dizia assim, onde se ganha o pão, não se come a carne. Eu sempre trouxe isso para a minha vida. Por quê? Muita gente gosta de namorar, paquerar e ficar com colegas de trabalho, porque é mais fácil estar ali no relacionamento, ok, eu entendo. Mas se você convida uma colega de trabalho, né, ou uma empregada para sair com você, e ela diz que não, ok, você entendeu que ela não quer. Mas aí começa a insistir. Aí manda presente, manda um perfume, manda um vinho, e a pessoa está ali já se sentindo incomodada. Várias vezes você recebeu não e você continua insistindo. Isso é assédio sexual. Então eu não toquei no corpo da pessoa, eu não desrespeitei. Mas eu insisti, eu estou assediando. Isso é assédio moral e sexual ao mesmo tempo. Ficou claro? Ficou. Em relação ainda a esse contexto, do seu conhecimento jurídico, esse cidadão, vamos chamá-lo de um assediador moral, ele está respondendo um processo, evidentemente, na justiça. Pela sua experiência, não acha que esse camarada será condenado? Difícil. Mas eu vou dar minha resposta sincera, tá? E aí respeito quem não concordar. A vida é assim. Eu acho que assédio sexual é crime, está previsto em lei, ele tem que ser condenado se ficar provado o que aconteceu. Se tiver provas robustas nos autos, ele tem que sim ser condenado. E assédio sexual é um crime. Diferente do assédio moral, que não é crime, assédio sexual é crime. Então ele tem que ser condenado, ele tem que pagar uma indenização por dano moral, também responsabilização civil e criminal. Porém, como nós estamos no Brasil, infelizmente, às vezes só a lei não basta, porque tem atuação política, ele é um ministro. Então ele tem vários relacionamentos políticos, ele não chegou a ser ministro só pela competência dele. Como qualquer ministro, como qualquer cargo de chefia, há política envolvida. Então a gente não sabe no que vai dar, infelizmente a gente vai ter que aguardar. Mas eu, como mulher e como pesquisadora de direito das mulheres e violência contra as mulheres, eu espero e acredito que ele vai sim ser responsabilizado. É o mínimo que nós mulheres do Brasil queremos. Mais alguma dúvida? Não, gente, posso encerrar. Gravação esse filme, essa gravação na recepção, ele é aceito judicialmente pela jurisprudência? É aceito e não é assédio. Porque você está monitorando o trabalho. Que não pode a gravação no banheiro. Dentro do consultório não pode. Dentro do consultório não pode. Mas ontem nós falamos aqui, por exemplo, quando o paciente, né, começa a agredir, não pode, mas é uma ferramenta eficaz para cortar o ciclo da violência. O que eu quero dizer? Se o paciente começa a te agredir, a proferir palavras de baixo calão, ou entrou no surto, você pode falar para ele, olha, a partir de agora, puxa seu celular.
A partir de agora, eu vou começar a gravar a nossa sessão, porque eu tô vendo que o senhor tá me desrespeitando. Ah, mas não pode, então o senhor tem mas não pode gravar, o senhor não pode me gravar, eu não autorizo. Então o senhor pode se retirar da minha sala. Esse é um instrumento que nós usamos para cortar o assédio. Por exemplo, a mulher está sendo assediada sexualmente. Ela pode muito bem puxar o celular dela e dizer: olha, eu não quero, mas a partir de agora eu vou te gravar. Então, mas eu tenho que dizer que vai Você ser tem que gravado. comunicar que vai ser gravado. Não pode fazer gravação sem comunicar o outro. Tá? Mas a gente ensina esse instrumento para cortar os riscos da violência. Está acontecendo a situação. Você não vê como sair dali. Aí você diz: olha, eu vou começar a gravar essa situação porque está ficando estranha, eu estou te gravando, fulano, estou te gravando a partir de agora. Coloca o celular em cima da mesa e deixa gravar. A gente usa isso também só para concluir. Nos casos de violência doméstica, a mulher está sendo violentada em casa, acontecendo uma situação, puxa o celular e fala: a partir de agora eu estou te gravando. Quem é agressor, assediador, já dá um passo para trás. Pode falar. Eu posso usar os outros que usuários do Detran que estão na sala como testemunha da agressão. Posso relacioná-los e fazer um movimento, né? Sim, pode e deve. Quanto mais meios de prova você tiver, melhor. Testemunhas, gravação, fotos, o que você tiver. Por que a gente fala das testemunhas? Recomenda também a gravação além das testemunhas. Porque as testemunhas, elas podem ser invalidadas e questionadas. Por exemplo, o senhor é o psicólogo. Aí o senhor coloca, acontece uma situação dentro da sua clínica, e aí o senhor elenca a sua recepcionista como testemunha. Eu, que sou a vítima, posso querer questionar a validade dessa testemunha, mas ela trabalha, tem uma relação de trabalho com ele. Então, não é que o juiz não vai aceitar, talvez aceite, talvez não, mas a valoração dessa prova dentro do processo judicial pode ser menor do que o que o senhor espera. A gravação é muito maior. Tá bom? Mais alguma dúvida? Toda relação é passível de assédio moral? Por exemplo, o público aqui hoje ele tem várias relações dentro das clínicas. Tem sócios, tem uma relação societária em alguns casos. Tem relações associativas com só prestadores de serviço. Um ou outro é o proprietário da empresa e tem contratos de prestação de serviço com demais profissionais que atendem lá na clínica, que é o que a gente comumente trata de associação de profissional a determinada clínica credenciada ao Detran. Nessas relações, é possível haver assédio moral? Tem situações que podem ser alcançadas por determinadas como assédio moral? Todas elas. Nós falamos aqui na palestra de relações de trabalho, que pode ser entre associados, relações de trabalho é amplo. Associados, prestadores de serviço, Detran, psicólogo, clínica, recepcionista, tudo isso são relações de emprego, relações de trabalho. Então é perfeitamente cabível a indenização por dano moral. cliente também. Como assim? Por exemplo, assim, você passa com frequência, você, sei lá, eu sou cliente da sua clínica, você é psicóloga. E aí eu vou lá uma vez no mês. E aí já aconteceu de 3, 4 vezes eu ir lá e durante todas essas vezes eu ser tratada logo pelas secretárias. Cabe Calma. ambiente. Cabe. Você já passou já uma situação na clínica psiquiátrica. Cabe porque, olha, nós falamos dos requisitos. Para configurar o assédio moral, a gente encaixa nos requisitos. Aí, na situação que você me falou, eu tenho um paciente como psicólogo que vem uma vez no mês, ele já está comigo há 12 meses. Então, são 12 idas à clínica. Dessa, 4 vezes, em dias diferentes, ele foi maltratado pela secretária. Então, o que acontece? Eu tenho a habitualidade, a conduta já está reiterada, já aconteceu mais de uma vez, várias vezes, é no teu local de prestação de serviço, é o subordinado a você, ou seja, você como chefe tem a obrigação de mediar a situação e de resolver, não foi resolvido. Então, cabe uma indenização por danos morais, sim, é configurado assédio, sim. Tem mais alguma dúvida? Por isso que nós falamos do treinamento aqui. Foi experimentado. No processo
gostando de tempo. Então, Nesse caso específico que eu pensei, eu dei o exemplo de 4 vezes, né? Mas eu presenciei, eu estava em outra clínica, né? Não era no meu trabalho, eu estava numa clínica e presenciei um atendimento. E né, nesses atendimentos eu estava presente 2 vezes acompanhando a pessoa. A secretária foi super hostil, a dona da clínica, ela era reflexo da dona da clínica. o espelho que eu falei pra vocês. A gente chegou, aí a porta estava aberta, tudo aberto. A consulta era 2 horas, aí a gente entrou 10 minutos antes. E aí a dona da clínica chegou e falou assim, tá fechado. Mas não tinha nenhuma placa de fechado, estava tudo aberto e ela não gostou da gente tentar. Aí eu falei, você quer que a gente espere lá fora? Então, já entrou, a gente ficou lá dentro. E aí a secretária super hostil, assim, uma coisa atrás da outra. Você pode me mandar a nota PDF? Não, não faço. Só a gente só imprime. Ah, não sei o quê. E aí eu pensei que ia ser um mau dia, e aí eu acompanhei essa pessoa pro 2º dia e aconteceu tudo do mesmo jeito, muito similar. E agora você falando, e você falou no início, né? Às vezes acontece alguma coisa e a gente nem sabe o que é. Nesse caso, se enquadrar, eu não saberia quanto que seria tal. Se enquadra como assédio, sim. Lembrando que eu falei no início, o assédio moral é o quê? É a dor que eu sinto. Então, de repente, para a Andréia, o que você passou, do seu colega, a pessoa que você estava acompanhando passou, não causa nenhum transtorno, ela é mal educada mesmo. Mas para mim, Claudiana, aquilo me aflige de um jeito, me atinge de um jeito que me causa uma dor invisível, que é o assédio moral. E eu não tolero aquilo, e aquilo chega até a me adoecer, me deixar estressado. Aí o que que acontece? Por que que a gente fala que é assédio moral? Porque toda vez que eu estiver aqui naquela clínica, eu já vou ter um gatilho de que eu vou ser maltratada ali. E às vezes o meu convênio só permite que eu seja atendida ali. É assédio moral. Nesse exemplo específico, era um acompanhamento psiquiátrico. A pessoa já foi em sofrimento, deu acolhimento e foi atendida dessa forma, sabe? Quando ela entrou no carro, ele falou, eu quero ir embora, é uma cidade vizinha. Aí eu, como está no mercado, tá? Eu quero ir embora dessa cidade. Eu quero ir embora daqui, assim. Não aguento mais pra Isso é chato e assim, é aquela coisa, é a dor que ele sentiu. Você, que é uma terceira pessoa, você não consegue sentir a mesma dor. Ninguém sente a mesma dor de forma igual. E você está narrando para mim que já era um passeio. Quando nós estamos adoecidos, qualquer coisa a mais nos deixa pior. E assim, esse caso, ele não pensou, o acompanhante não pensou em nenhum momento, vou gravar isso aqui, estou sendo maltratado. Você imagina, a pessoa veio de outra cidade para pegar uma receita, a receita não tem carimbo, você maltrata ela, a tua secretária maltrata ela, manda ela ir para o sistema público, não explica, é grossa, é hostil, a pessoa volta em uma cidade desconhecida. Isso tudo aí o juiz vai olhar no processo e vai dizer, ixi, dano moral, assédio moral, vai ter que pagar. Acontece. Por isso que a gente está aqui, o nosso papel é cortar essas situações para que vocês não tenham que pagar uma indenização. Mais alguma pergunta, gente? Aqui, eu só queria... Mulheres primeiro, cavaleiro. Ó, a Isabela está aguardando ali para fazer a pergunta dela, mas eu queria complementar só uma situação. Vou complementar aqui mesmo, porque a colega está aqui e quer fazer a pergunta dela. A respeito da... E registra via e-mail para o departamento, para a coordenadoria do Detran, que você passou por isso. Tem esses 2 meios de prova. Registra de boletim de ocorrência, pega o nome do paciente, vai lá, registra. Gente, a gente hoje registra o boletim de ocorrência pela internet. Tem a delegacia virtual da PC no nome, Polícia Civil do Estado de Goiás. Você faz o registro online, não precisa ir nem na delegacia. Tá? Então faz o registro de ocorrência e junta esse registro de ocorrência no e-mail e encaminha para o setor do Detran, tá bom? Assim você fica mais amparado. Tem mais alguém para perguntar? Acho que não. Gente, eu achei interessante a gente reforçar agora essa questão de vocês se resguardarem. Já aconteceu enquanto estava à frente da divisão médica anterior, de vocês, alguma clínica passa por uma situação complicada, de gente que puxou o celular no meio do teste, começou a fazer escândalo e tal. Aí, ou então tentou agredir alguém, vocês fazem um boletim de ocorrência e concomitante nos avisem. Não se desespere, nos avisem concomitante, porque geralmente chega via corregedoria depois ou via ouvidoria depois.
Para elogiar, não, mas para falar mal, com certeza. Mas o que a gente quer te falar? O que a gente quer dizer? Fica muito mais fácil, mais prático para a gente fazer uma resposta que chegue até nós, uma resposta oficial, quando vocês, além de se prevenir, se precaverem, de treinar suas equipes, de conversar, de alinhar, fazer todo esse preparo com o corpo técnico de vocês, é sempre ter um amparo legal das coisas e nos comunicar. Na dúvida, fala com a gente. Às vezes demora um pouquinho por e-mail, às vezes um pouquinho pelo WhatsApp, mas manda informação, que uma hora a gente vai conseguir se alinhar. Não fiquem lá pensando, talvez, que isso, que aquilo. Várias vezes, alguns médicos ou psicólogos só informam, olha, teve gente que eu fui fazer a avaliação e desistiu, ficou chateado comigo e foi embora. Não vai dar nada, pode ser que nunca chegue pra gente. Mas se chegar, a gente vai saber que tal dia aconteceu tal coisa e vai ficar mais fácil da gente conversar com vocês. Sei que não é um assunto que a gente digere de forma fácil, porque é um assunto bem espinhoso, mas é necessário que a gente trate dele e não feche os olhos, porque é uma realidade no Brasil hoje, principalmente para vocês, né, que lidam com esse público ali na ponta. Então, parabéns pela atuação de vocês. Tá? Foi um prazer ter essa manhã aí com vocês. Eu finalizo hoje minha participação no evento, né? Agradecer aqui as pessoas do Detran, que já viraram meus amigos, né? A recepção maravilhosa das meninas, do Richardson e de todos. Agradecer a minha empresa, o Clique ali, que me trouxe mais uma vez, nós já somos parceiros, né? Em forma de agradecimento, rapidinho, sem perder muito tempo. Vocês ouviram os meninos? Vem cá, Antônia. Só entregar aqui. Vou entregar para ela. Esse é o meu livro, tá, gente? Já estou finalizando, viu, Patrícia? Entregar para a Antônia aqui da primeira Clique. Richardson, vem cá também, por favor. Gente, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, Gaudiana Silva, eu falo lá de violência doméstica, assédio moral, sexual e discriminação. Estou escrevendo o meu segundo livro, que é sobre assédio moral, sexual e discriminação. Agora, em 2025, a gente faz o lançamento. E muito obrigada a todos pela atenção, pela dedicação, pelo trabalho. Parabéns, chefe. Eu acho que nós precisamos, em todos os órgãos públicos do Brasil, dessas iniciativas. Então, parabenizá-los pela atenção a esse tema. Parabenizar a Clique também pelo trabalho de excelência que entrega todas as vezes que a gente está palestrando por aí. E é isso. Muito obrigada, Andréia, Edva, Nancy, todo mundo, tá? Fiquem à vontade agora, nós vamos para o coffee break. Pessoal, a gente vai ter uma paradinha agora pro 30 minutos, chefe?